Olá, gente, como estão? Tudo na paz? É uma satisfação ter novamente a oportunidade de estudar a doutrina espírita por meio deste canal da ABEBM TV, da Associação Beneficente Espírita Bezerra de Menezes, do Rio de Janeiro. O tema de nosso estudo de hoje é 168 anos de O Livro dos Espíritos, 161 anos do Evangelho segundo o Espiritismo e o Dia do Espiritismo no Brasil. Como vemos, muito conteúdo para reflexão, hein? Para nos aprofundarmos nesses temas, seria necessário realizar um seminário, mas procuraremos ser o mais sucinto possível. Iniciamos com a leitura da mensagem intitulada A Semente de Mostarda, do livro com o mesmo nome, é esse livro aqui, vai aparecer ao contrário aí, né? A Semente de Mostarda, de Emmanuel e Chico Xavier. Então vamos lá. O rapaz abeirou-se do mentor, mostrando-se evidentemente acanhado, e considerou em tom de pergunta: Instrutor, a sua bondade já nos disse várias vezes que os ensinamentos de Jesus, o nosso Divino Mestre, estão sempre iluminados para a compreensão do nosso entendimento. Entretanto, às vezes esbarro com afirmativas dele que me fazem pensar inutilmente, já que não lhes alcanço o sentido. Dê-me um exemplo, solicitou o interpelado, com paciência. Disse-nos Jesus que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, continuou o jovem consulente, certa montanha por nossa ordem transportar-se-á daqui para ali. Não crê o senhor que isso é um absurdo em confronto com a realidade? Meu amigo, explicou-se o mentor, Jesus, por falta de comparações e palavras adequadas, legou-nos muitas lições em forma de símbolos e parábolas. Imagino que nosso Divino Mestre tomou a imagem da montanha como significado a nossos hábitos e preferências. Muitos defeitos que ainda nos caracterizam pesam sobre nós por montes de imperfeições que precisamos remover do mal para o bem. Mas, continuou o aprendiz, o Senhor concordará que isso é uma observação puramente filosófica. Desejo que o Senhor me conduza para o domínio dos fatos reais. O instrutor meditou por alguns instantes, em profundo silêncio, e rematou: Caro amigo, se você pretende observar o poder de um agente pequenino, qual a semente de mostarda, sobre um corpo extenso de dificuldades que o desorienta ou perturba, acenda uma vela pequenina diante da escuridão. Agradecemos a toda a espiritualidade benfeitora, rogando nos ampare e nos inspire durante esta oportunidade de trabalho, elevando ao nosso Pai a prece que Jesus nos ensinou no Sermão do Monte. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino,
seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos de todo mal. Assim seja. Iniciamos, então, o nosso estudo de hoje com esta narração do livro Obras Póstumas. Trata-se este livro de uma compilação de escritos do codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, lançada póstumamente em Paris, em janeiro de 1890, pelos dirigentes da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Diz o texto da segunda parte deste livro, sob o título Minha Missão. Abre aspas. Confirmo o que foi dito, mas recomendo-te muita discrição se quiser se sair bem. Mais tarde, tomará conhecimento de coisas que te explicarão o que ora te surpreende. Não suponha que te baste publicar 1 livro, 2 livros, 10 livros, para em seguida ficar tranquilamente em casa. Tem que expor a tua pessoa. Provocará contra ti ódios terríveis. Inimigos encarniçados se conjurarão para a tua perda. Verá a si próprio de braços dados com a malevolência, com a calúnia, com a traição mesma dos que te parecerão os mais dedicados. As tuas melhores instruções serão desprezadas e falseadas. Por mais de uma vez cairás sob o peso da fadiga. Ou seja, terá que sustentar uma luta quase contínua com o sacrifício de teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e até da tua vida, pois que sem isso viveria muito mais tempo. Ore bastante. Muitos recuam, quando em vez de uma estrada florida, só vêm sob os passos espinhos, pedras agudas e serpentes. Para tais lições, não basta só inteligência. Primeiramente, para agradar a Deus, é necessário humildade, modéstia e desinteresse, visto que ele abate os orgulhosos, os presunçosos e os ambiciosos. Para lutar contra os homens, são indispensáveis coragem, perseverança e inabalável firmeza. Também são de necessidade prudência e tato, a fim de conduzir as coisas de modo conveniente e não lhes comprometer o êxito com palavras ou medidas intempestivas. Exigem-se, por fim, devotamento, abnegação e disposição a todos os sacrifícios. Veja assim que a tua missão está subordinada a condições que dependem de ti. Fecha aspas, o Espírito de Verdade. Esta mensagem foi direcionada por meio de um médium a um missionário, o senhor Hippolyte Léon Denisard Rivail, reconhecido educador, diretor de instituições de ensino, escritor de obras pedagógicas e, dentre outras atividades, tradutor de livros e artigos. Mas o que é o Espírito de Verdade? É o Consolador prometido por Jesus. Em João, capítulo 14, versículos 15 a 17,
Jesus revelou: e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque o não vê e absolutamente não o conhece. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador, em Instruções dos Espíritos, nós temos o advento do Espírito de verdade. Venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como o fez antigamente a minha palavra, tem que lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. O Espírito de verdade. O Espírito de verdade é um quadro formado por espíritos de escola, tais como Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, Sócrates, Platão, São Paulo, São João, o evangelista, e Erasto, entre outros, inspirados diretamente pelo Cristo Jesus para consolidarem o Consolador prometido. Falaremos então hoje sobre as obras confiadas ao missionário, o senhor Hippolyte Léon Denisard Rivail, depois consagrado com o pseudônimo de Allan Kardec, que aniversariam neste mês de abril de 2025, respectivamente, o Livro dos Espíritos, 168 anos, o Evangelho segundo o Espiritismo, 161 anos de suas publicações. E finalizaremos comentando sobre o Dia do Espiritismo no Brasil. O professor Rivail nasceu em Lyon em 3 de outubro de 1804 e desencarnou em Paris, a França, em 31 de março de 1869. Foi, como já o descrevemos, um educador, diretor de instituições de ensino, escritor de obras pedagógicas e, dentre outras atividades, tradutor de livros e artigos. Casou-se com Amélie Gabrielle Baudet, pedagoga e artista plástica, devotada colaboradora com a causa espírita. O professor Rivail já havia atingido meio século de vida quando tomou conhecimento da série de manifestações espirituais que resultou no fenômeno das mesas girantes e do movimento americano conhecido como espiritualismo moderno. O que era o espiritualismo moderno? Era um movimento surgido em meados do século XIX, de caráter científico, filosófico e religioso, que evidenciava a sobrevivência da pessoa, do espírito, após a morte do corpo e a comunicabilidade dos mortos, espíritos desencarnados. Com base em uma série de manifestações mediúnicas, outrora ditas sobrenaturais, que motivou a moda das mesas girantes e outras sessões de evocação espiritual. O marco desse movimento foi o famoso caso de Hydesville, nos Estados Unidos, envolvendo as irmãs Fox, quando foram criados diversos sistemas de interpretação das mensagens espirituais. Longe de uma centralização, o movimento espiritualista moderno formou um conjunto genérico de vários segmentos de crenças
e doutrinas espiritualistas independentes. Resultou em articulações bastante sérias e positivas, atraindo o interesse científico de verificação da existência da vida espiritual, para o qual se empenharam eminentes homens das ciências, tais como Sir William Crookes, Oliver Lodge, Alexander Aksakov, Charles Richer, Camille Flammarion, Gabriel Delane e Alfred Russel Wallace. Aqui cabe uma curiosidade interessante. O Wallace, um naturalista, geógrafo, antropólogo e biólogo britânico, foi quem, em fevereiro de 1858, durante uma pesquisa nas Ilhas Molucas, na Indonésia, escreveu um ensaio no qual praticamente definiu as bases da teoria da evolução das espécies. E o enviou a Charles Darwin, com quem mantinha correspondência, pedindo ao colega uma avaliação do mérito de sua teoria. No ano seguinte, em 1859, Darwin, que também trabalhava sigilosamente a mesma teoria havia 20 anos, publicou a obra A Origem das Espécies. Bem, Hippolyte Léon Delisle Rivail, então conhecedor desse movimento espiritualismo moderno, conforme consta em suas anotações publicadas no livro Obras Póstumas, intitulada A Minha Primeira Iniciação no Espiritismo, descreve que em 1854, um amigo, o Sr. Fortier, cuidou de lhe introduzir no assunto. Rivail confessa que não ficou entusiasmado, supondo mesmo que tudo se tratasse de algum efeito do magnetismo animal, que ele estudava desde longa data. O magnetismo animal é o fluido magnético, o fluido vital, a eletricidade animalizada, que são modificações do fluido cósmico universal. O magnetismo é transmitido entre os seres humanos, principalmente com propósitos terapêuticos. Muito comum nos passes espirituais de hoje. O conceito do magnetismo animal foi apresentado no século XVIII pelo médico, físico e teólogo Franz Anton Mesmer, também criador do termo fluido cósmico universal. Conceitos estes, cujos estudos o Sr. Rivail aprofundou-se com muito interesse. Por isso supunha ele tratarem-se os fenômenos de manifestações mediúnicas de algum efeito magnético. Então o Sr. Rivail, em princípio, não se entusiasmou com o movimento espiritualista. No entanto, diante da febre crescente das manifestações e da variedade dos fenômenos, somadas à insistência de outro amigo, o Sr. Carlotti, Rivail vai assistir a uma sessão experimental na casa de uma médium, a senhora Plené-Maison. Nesse dia, observa a excentricidade daqueles efeitos, o que o remete à busca por uma explicação científica para tais fenômenos. Em uma das sessões, na residência da senhora Plené-Maison, conheceu a família Baudin em 1855 e, feito o convite pelos anfitriões dessa família,
ele passou a participar também das sessões semanais que os Baudin realizavam em sua residência em Paris, na França. No livro Obras Póstumas, segunda parte, sob o título Minha Primeira Iniciação ao Espiritismo, temos a seguinte narração, abre aspas. Eram bastante numerosas essas reuniões. Além dos frequentadores habituais, admitiam-se todos os que solicitavam permissão para assistir a elas. Os médiums eram as duas senhoritas Baudin, que escreviam numa ardósia com o auxílio de uma cesta chamada carrapeta, e que se encontra descrita em O Livro dos Médiuns. Esse processo, que exige o auxílio de duas pessoas, exclui toda possibilidade de intromissão das ideias do médium. Aí tive ensejo de ver comunicações contínuas e respostas a perguntas formuladas, algumas vezes até perguntas mentais, que, de modo evidente, acusavam a intervenção de uma inteligência estranha. Fecha aspas. As senhoritas Baudin, a quem se refere Rivail, Caroline e Pelagie, são as filhas de Barba, Mathilde, Eberlin, Dicté, Avrolé e François Alphonse Baudin. Essas reuniões tratavam de coisas corriqueiras e frívolas, bem ao caráter do espírito Zéfiro, que ali se manifestava frequentemente e se dizia protetor da família Baudin. Rivail anotou que tal entidade não era de grande elevação, mas era bom e simpático para com o codificador. Tanto que, secundado por espíritos superiores, auxiliou em muitos trabalhos na sua pesquisa espírita, que se iniciou precisamente ali, na casa dos Baudin. Com efeito, a presença de Kardec, ou melhor, do respeitado professor Rivail, e os seus sérios propósitos de se instruir acerca das leis espirituais, deram um novo caráter àquelas reuniões. Disse ele: tentei obter lá a resolução dos problemas que me interessavam do ponto de vista da filosofia, da psicologia e da natureza do mundo invisível. Levava para cada sessão uma série de questões preparadas e metodicamente dispostas. Eram sempre respondidas com precisão, profundeza e lógica. A partir de então, as sessões assumiram um caráter muito diverso. Entre os assistentes, contavam-se pessoas sérias, que tomaram vivo interesse por elas e, se me acontecia faltar, ficavam sem saber o que fazer. Para a maioria, as perguntas fúteis haviam perdido todo o atrativo. Eu, em princípio, cuidara apenas de instruir-me. Mais tarde, quando vi que aquilo constituía um conjunto e ganhava as proporções de uma doutrina, tivemos a ideia de publicar os ensinos recebidos para a instrução de todas as pessoas. Foram aquelas mesmas questões que, sucessivamente desenvolvidas e completadas, formaram a base de O Livro dos Espíritos. Hippolyte Léon Delisle Rivail adota o pseudônimo de Allan Kardec para diferenciar a sua nova carreira espírita de seus trabalhos como pedagogo
como era nacionalmente reconhecido. Publica em 17 de abril de 1857 a primeira edição de O Livro dos Espíritos, composta de 501 perguntas e respostas sobre temas fundamentais da vida. Depois, continuando com a orientação do Espírito de Verdade, publicou a segunda edição de O Livro dos Espíritos, em 16 de março de 1860. Edição inteiramente refundida e consideravelmente aumentada, conforme anuncia sua página de rosto, e contendo 1019 perguntas e respostas. Destacamos a médium Hermance de Fou de la Jonchère, que foi uma das principais colaboradoras com a edição revisada de O Livro dos Espíritos. Nessa obra, os temas são abordados de forma científica e filosófica. Kardec define o Espiritismo como a ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Escrito em linguagem clara e simples para divulgação popular. Escrito na forma dialogada da filosofia clássica, contendo toda a doutrina espírita de forma sintética. Estava aí a doutrina espírita apresentada ao mundo. Como nos diz o eminente Dr. Haroldo Dutra Dias, abre aspas, a doutrina espírita é um método de observação da vida universal. Da vida universal. É uma janela para o infinito. O Livro dos Espíritos nos apresenta o Espírito como o princípio inteligente do universo. O princípio inteligente sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de desorganização, antecipando conclusões da física quântica de hoje. O Espiritismo veio iluminar e libertar o nosso raciocínio de algemas constrangedoras, que são as algemas do materialismo e as algemas da desconexão com Deus. Continuando, sempre achamos que a lei divina está na matéria, numa pedra, num local, num livro. Que a lei divina pode ser tocada. O fato é que a nossa relação com o divino, no mais profundo do nosso psiquismo, está intermediada por um livro, seja ele qual for. Então, abrimos esta obra, O Livro dos Espíritos, e encontramos na questão 621, onde está escrita a lei de Deus. Os espíritos benfeitores, trabalhadores do Espírito de Verdade, respondem: a lei divina está escrita na consciência. Então, você é o livro sagrado. Eu sou o livro sagrado. Nós somos o livro de Deus. Não há nada mais sagrado que as nossas consciências. Não há altar mais prodigioso do que a nossa intimidade. O Espiritismo revolucionou o pensamento religioso na Terra. E Kardec pergunta: para que então os livros? Para que livros sagrados?
a Bíblia, o Alcorão, o Bhagavad Gita e os enviados de Deus? Para que livro dos Espíritos? Resposta: porque os homens se esquecem e ou menosprezam a lei divina. É preciso lembrá-los. Então, o Espiritismo não é uma religião, é a sua consciência, é a nossa consciência. E o Livro dos Espíritos, o instrumento para nos lembrarmos dessa verdade. E aqui fechamos as aspas para o que diz o doutor Haroldo. Os princípios fundamentais do Espiritismo englobam a existência de Deus, a imortalidade da alma, a reencarnação, a comunicação com os espíritos e a lei de causa e efeito. Outra eminente, a doutora Anete Guimarães, define: o Espiritismo é uma filosofia de bases científicas e consequências ético-morais. A consequência da espiritualidade, a consequência da religiosidade é um agir moral, uma conduta moral. Kardec afirma que o Espiritismo não veio inaugurar nenhuma moral nova. A moral espírita é a moral do Cristo. Observando a questão 625 de O Livro dos Espíritos, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Resposta: Jesus. E o Evangelho segundo o Espiritismo, que completa 161 anos de sua primeira edição, o terceiro livro da codificação espírita, o segundo foi o livro dos médiuns, dá a continuidade a essa missão dos espíritos benfeitores de iluminar os caminhos da humanidade terrena. Temos em seu prefácio: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar aos justos. As grandes vozes do céu ressoam como os sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhe associam. Nós vos convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonas vossas vozes, e que num hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos,
aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está nos céus, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Assinado pelo o Espírito de Verdade. Nota, tem essa nota aqui, logo após o prefácio. A instrução acima, transmitida por via mediúnica, resume a um tempo o verdadeiro caráter do Espiritismo e a finalidade desta obra. Por isso, foi colocada aqui como prefácio. Jesus havia anunciado outro Consolador. João 14,16. E eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador. No livro A Gênese, quinto livro da codificação, no capítulo 17, temos o seguinte texto. Qual deverá ser esse enviado? Dizendo, pedirei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, Jesus claramente indica que esse Consolador não seria ele, pois do contrário diria, voltarei a completar o que vos tenho ensinado. Não só tal não disse, como acrescentou, a fim de que fique eternamente convosco e ele estará em vós. Esta proposição não poderia referir-se a uma individualidade encarnada, visto que não poderia ficar eternamente conosco, nem ainda menos estar em nós. Compreendemos a proposição muito bem com referência a uma doutrina, a qual, quando a tenhamos assimilado, poderá estar eternamente entre nós. O Consolador é, pois, segundo o pensamento de Jesus, a personificação de uma doutrina soberanamente consoladora, cujo inspirador há de ser o Espírito de Verdade. A instrução que serve de prefácio no Evangelho segundo o Espiritismo é, pois, do Espírito de Verdade. Na introdução deste livro, em objetivo desta obra, destacamos: podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos Evangelhos. Primeiro, os atos comuns da vida do Cristo. Segundo, os milagres. Terceiro, as predições. Quarto, as palavras que foram tomadas pela Igreja para o fundamento de seus dogmas. E quinto, o ensino moral. As 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias, até hoje. A última, o ensino moral, porém, conservou-se constantemente inatacável. Aliás, se o discutissem, nele teriam as seitas encontrado sua própria condenação, visto que, na maioria, elas se agarram mais à parte mística do que à parte moral. Essa parte, a moral, é a que será objeto exclusivo desta obra. Destacamos também o capítulo 2, cujo título é Meu reino não é deste mundo, instruções dos Espíritos. Manifesta-se um espírito que se denomina Uma Rainha de França. Havre, 1863.
Quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra, se eu o não compreendia? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada. Absolutamente nada. E como que para tornar mais terrível a lição, ela, a minha realeza, nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens, como rainha julguei, que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação, quando em vez de ser recebida qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava, por não terem sangue nobre. Oh, como então compreendia a esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez se requestam, se cortejam, né, na terra. Para se granjear num lugar nesse reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. Ó Jesus, tu disseste, teu reino não é deste mundo. Porque é preciso sofrer para chegar ao céu, de onde os degraus de um trono a ninguém aproximam. A ele só conduzem as veredas mais penosas da vida. Procurai-lhe, pois, o caminho através das urzes, perseverança, e dos espinhos. Não por entre as flores. Correm os homens por alcançar os bens terrestres, como se os houvessem de guardar para sempre. Ainda aqui, outra ilusão. Cedo se apercebem eles de que apenas apanharam uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros. Os únicos que lhes aproveitam na morada celeste. Os únicos que lhes podem facultar o acesso a esta. Compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porquanto a prece aproxima do Altíssimo o homem. É o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçais. O Evangelho segundo o Espiritismo é, acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Finalizamos com o Dia do Espiritismo no Brasil. Em 31 de maio de 2022, foi sancionada a lei que instituiu o dia 18 de abril, o Dia Nacional do Espiritismo. A escolha do dia recai na data em que, em 1857, foi publicado o Livro dos Espíritos por Allan Kardec, dando início à divulgação da doutrina em todo o mundo. Transcrevo aqui os ensinamentos da doutora Nete Guimarães. Abre aspas. O que mais se ouve das pessoas é:
eu não posso ser espírita. Ou, isso não serve para mim. Ou, porque não consigo ser tão perfeito. Mas o que é necessário para ser espírita? O espiritismo é uma proposta filosófica. Apesar de consequências comportamentais, não é um grupo de rituais ou regras de comportamento específicas. Como proposta filosófica, é uma forma de pensar, uma forma de ver o mundo, uma forma de analisar a nossa realidade. Ser espírita não é um tipo de comportamento específico ou uma exigência. Ser espírita é desenvolver critérios de avaliação da realidade que lhe permitam raciocinar, compreender, avaliar tudo o que existe e entender a realidade baseado em 5 princípios básicos. Primeiro, a existência de Deus. Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Segundo, a imortalidade da alma é um dos pilares de todas as teorias espiritualistas. E do espiritismo também. Terceiro, comunicabilidade dos espíritos. É o que distancia mais o espiritismo de outras teses espiritualistas. Daí a necessidade de Kardec cunhar um novo termo para separar espiritualismo da ideia espírita. Ou seja, o espírito age sobre a matéria. Não é apenas consequência, é a origem de muitos fenômenos. Quarto, reencarnação. O espiritismo anuncia que o espírito passa por muitas experiências corporais com o fim de aperfeiçoar-se, fundamentando a justiça divina. E quinto, evolução espiritual. A evolução acontece no espírito e, à medida em que se depura, ele produz alteração no mundo material. De maneira que a evolução que nós visualizamos no mundo físico é uma consequência da evolução espiritual. Em cada nova existência, o espírito dá um passo adiante na senda do progresso rumo à perfeição. Ser espírita, então, não é um tipo de comportamento específico ou uma exigência. Ser espírita é desenvolver critérios de avaliação da realidade que lhe permitam raciocinar, compreender, avaliar tudo o que existe e entender a realidade baseado nos 5 princípios básicos. A partir desses princípios, o raciocínio e o comportamento do espírita se desenvolve. Então, ser espírita é pensar como espírita, raciocinar como espírita. E, principalmente, a fé espírita é aquela capaz de enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. O espiritismo é uma filosofia de bases científicas e consequências ético-morais. Fechamos aspas para a doutora Anete Guimarães. Gente, muito obrigado. Se gostaram, por favor, deem um like, comentem e compartilhem. Muita paz.